Ok, gravando, gravando. Então, boa tarde para os meus irmãos e irmãs teosofistas, boa tarde para todos os irmãos e irmãs de outras ordens, bem como para todos os simpatizantes, sejam de ordem ou não, sejam curiosos ou então religiosos que acompanham e prestigiam o meu trabalho. Eu desde já agradeço o carinho de todos vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Tarsis Braga, eu faço parte de algumas ordens iniciáticas, trabalhei durante muito tempo na área sacerdotal de diversas religiões. Atualmente eu estou estudando, inclusive num curso oferecido por uma delas. Esse curso são 8 anos, eu já estou no quarto. E ele é de uma religião bastante expressiva, porém polêmica aqui no nosso país. E também faço parte de 2 institutos de parapsicologia, ou seja, amo esse assunto que eu trato no canal O Ocultismo só um pouquinho. Primeiramente, eu quero agradecer ao carinho de todos vocês que me acompanham e que me possibilitam oferecer essas pesquisas personalizadas. E por que eu digo isto? Para quem acompanha meus vídeos, vocês sabem que esse canal só existe para responder às dúvidas das pessoas que vão nas minhas palestras ou que assistem os meus vídeos e que deixam nos comentários as suas dúvidas, que me procuram de forma pessoal ou pelas redes sociais com essas dúvidas, e eu tenho a oportunidade de fazer uma pesquisa personalizada, de esclarecer dúvida por dúvida com todos os detalhes, para que esse vídeo possa esclarecer de uma forma bem clara, não só para a pessoa que fez a pergunta, mas como para todos que às vezes tinham aquela mesma dúvida e dessa forma tem acesso à resposta. E hoje eu continuo com esse propósito. Inclusive, hoje eu vou tratar de um assunto proposto pelo amado irmão Wilson Zimmermann, incentivador desse canal. Há um tempo atrás, no primeiro vídeo do canal, ele tinha uma dúvida e ele trouxe essa dúvida para mim. E eu fui tentar gravar um vídeo por WhatsApp e percebi que os vídeos eram curtos, eu não tinha como esmiuçar. E aí não teve outra opção, tive que abrir um canal para ter acesso a vídeos maiores. E agora, ó que felicidade, eu tenho esse veículo de mídia. Então, meu irmão, já fiz vídeos para você nesse canal, já fiz vídeos para pessoas que conheceram meu trabalho através de você, e é com muito prazer que eu vou solucionar outra dúvida que você teve, que inclusive o irmão colocou para mim nos comentários da palestra, lá na loja da Sociedade Teosófica. Aliás, para quem não assistiu essa palestra, eu vou deixar aqui na descrição os vídeos para que você possa acompanhar. Lá o irmão perguntou para mim uma pergunta que eu faço questão de colocar ela como nome do tema desse vídeo. O irmão me disse: como identificar um desdobramento em sonho? Lembra dessa pergunta, irmão? Então, eu vou corrigir a sua pergunta. A pergunta verdadeira deveria ser: como entender o que acontece com o meu corpo cósmico enquanto eu estou dormindo? E sabe por quê, irmão? Porque nessa pesquisa que eu dividi em 4 pontos de conhecimento, o primeiro esclarece a sua pergunta de forma bem clara e direta. Todo sonho é um desdobramento. Simples assim. Irmão,
se todo sonho é um desdobramento, e a pergunta correta é como entender o que acontece com o meu corpo cósmico enquanto eu estou dormindo, explica para mim. Com o maior prazer eu explico. Segundo ponto de conhecimento dessa pesquisa é a gente entender para que serve o sono. E existem alguns raciocínios que nós temos que ter. O primeiro deles é você entender que o seu cérebro ele funciona igual ao HD de um computador. Aliás, se nós fizermos a analogia correta, o HD de um computador funciona igual ao cérebro de um ser humano ou híbrido, porque nós viemos antes que o computador, inclusive pouca gente sabe, mas foi essa nossa capacidade, a capacidade desse órgão que a gente tem, que inspirou a existência do computador. Então o que acontece? Para quem não sabe o que é o HD ele é a memória principal de um computador. Ali vai estar arquivado tudo aquilo que o computador tem. Todas as coisas que o computador tem conhecimento. Entendem? E nós também temos uma consciência cósmica que tem essa capacidade, pasmem-se você, a capacidade dela ainda é maior. E por que eu digo que a capacidade dela ainda é maior? Porque essa nossa consciência cósmica, ela consegue não só arquivar as memórias da nossa encarnação atual, ou seja, essa vida que nós estamos vivendo, como também a de todas as encarnações, todas as existências que nós tivemos anteriores. Fica tudo arquivado nessa memória cósmica. Inclusive, quando eu digo que o cérebro funciona como um HD, isso é verdade. Se vocês pararem para pensar, imagina você, desde criança, desde que você nasceu, saiu da barriga da sua mãe, tudo que você já viu. Tem coisa que você não lembra, mas seu subconsciente, sua consciência cósmica guardou. Ela sabe que você viveu aquilo em algum momento da sua existência e ela guardou aquele momento. Tem coisas que às vezes a gente vive de forma consciente, mas não tem tanta importância para a gente e a gente esquece que elas aconteceram. Mas nossa consciência cósmica não esquece, ela deixa lá no arquivo morto. Se um dia a gente passar por algo que nos faça lembrar ou puxar pela memória, a gente encontra essa memória lá também. E da mesma forma, ela deixa salvo na nossa área de trabalho todas as memórias que são necessárias para a gente utilizar no nosso dia a dia. Então, quando a gente acorda, o que está fresco na nossa memória? Que eu tenho uma esposa, que eu tenho uma filha, que eu trabalho, qual que é o horário, com quem que eu trabalho, quanto eu ganho, todas essas informações que são mais importantes, elas ficam na nossa área de trabalho. Que nem acontece lá no caso do PC. E todas aquelas que a gente não utiliza com tanta frequência, fica salvo ali. O arquivo morto fica salvo ali. Inclusive, todas aquelas memórias de encarnações passadas também está salvo ali. É que nós, no caso de quem ainda não é ocultista, de quem ainda não tem essas práticas, apenas não sabemos como acessar. Partindo desse princípio, qual que é a segunda coisa importante de nós considerarmos nessa matéria? É a questão de que o sono,
ele serve para fazer a decodificação de tudo aquilo que a gente vive, aprende e evolui. Irmão Tarsis, então explica isso para mim. Eu explico. Eu acho que já não é segredo para ninguém que enquanto nós estamos vivendo, a nossa missão é evoluir. Por mais que alguns posterguem, por mais que alguns em plena consciência não liguem para isto, tudo no universo evolui, inclusive nós. E todos os dias que nós estamos vivos, nós temos a possibilidade de aprender algo que nós ainda não tínhamos aprendido, não tínhamos vivido. Aliás, esse número de encarnações sucessivas, ele serve para isto. Então, o que acontece? Quando você dorme, ocorre essa decodificação de informações. Tudo que você aprendeu durante esse dia, enquanto você estava acordado, todo o upgrade, toda a evolução que você teve durante esse dia, enquanto você estava acordado, quando você dorme, ele vai ser decodificado com essa encarnação inteira. A hora que você está durante o sono, esse upgrade, essa evolução que você teve durante o dia, ele vai ser confrontado com tudo que você aprendeu durante essa encarnação. E ali, lógico, as coisas que ele já viu, ele vai deixando de lado. As coisas que ele ainda não viu, que ele realmente aprendeu, ele junta lá aquela memória principal dessa encarnação. Ele faz todo esse trabalho de decodificação. Por isso, gente, que quanto mais velhos nós ficamos, ou seja, quanto mais dias nós estamos acordados aprendendo, mais sábios, para quem aproveita, né, esses conhecimentos, mais maduros, essa decodificação ela ocorre. A gente junta tudo para formar nossa personalidade. Inclusive, uma curiosidade, para quem gosta do meu material cabalístico, bem como também para quem acompanha a minha matéria de religião comparada na teosofia, esse processo acontece quando nós estamos encarnados. Quando estamos desencarnados, que nada mais é, por analogia, que um período de sono, enquanto a gente aguarda no planetério para poder reencarnar, nós também fazemos essa decodificação. Só que aí é uma decodificação de tudo que nós aprendemos nessa encarnação atual, confrontada com todas as encarnações anteriores que já foram decodificadas, que já formaram o que na teosofia nós chamamos de eu superior, e na cabala judaica nós chamamos de sagrado anjo guardião, é confrontado. E aí a mesma coisa, tudo que a gente aprendeu de novo nessa encarnação vai ser adicionado àquele eu superior, aquela memória formada de todo o aprendizado de todas as encarnações que você já teve. Aí depois desse processo de decodificação, você reencarna para aprender as coisas que estão faltando. Nota que interessante, gente. Então, isso está acontecendo enquanto você está dormindo. No caso da sua encarnação atual. Enquanto você está desencarnado, que também não deixa de ser um estado de sono, aguardando a próxima reencarnação, esse processo também acontece.
Aí, lógico, como o meu trabalho sempre sugere, meu irmão Tarsis, eu quero provas. Prova para mim que isso é possível, prova para mim que isso acontece. Provo também com o maior prazer. Quem conhece a prática da parapsicologia, que inclusive eu sou muito fã e adepto da regressão. Quando a pessoa hipnotiza a outra, ou quando a pessoa é hipnotizada lá pelo parapsicólogo, e a mesma tem acesso a memórias de vidas passadas que ela teve, se conseguiram acessar as vidas passadas, é porque essas memórias estão guardadas em algum lugar, não? Pela lógica. Segunda prova, o efeito Mahatma, tão estudados por nós na teosofia. Irmão, do que se trata o efeito Mahatma? Mahatmas são pessoas que são consideradas extremamente antigas na Terra. Aí você olha para o cidadão e fala, beleza, esse monge aí é um idoso, já está com 80 e todos anos, mas aí, muito antigo na Terra, como assim? É porque o Mahatma, ele conseguiu atingir através das memórias akáshicas as vidas passadas que ele teve. O Mahatma, ele ativou esse eu superior, esse conjunto de conhecimentos que ele teve durante todas as encarnações inteligentes aqui no plano material, e ele se vale de todos esses conhecimentos enquanto está encarnado. Então nota, se somarmos todas essas existências, todas essas vidas e todos esses conhecimentos, ele realmente é bem antigo de Terra. Encarnou várias vezes, esteve aqui várias vezes, viu várias coisas, aprendeu várias coisas, entenderam? Outra, a própria reencarnação. Nós sabemos hoje que já existem provas que tem pessoas que reencarnam e se lembram de quem foram em vidas passadas próximas. E aí quando vão fazer a terapia, que as pessoas vão sujeitar as provas, vão pesquisar, realmente aquela pessoa que morava lá na Austrália, por exemplo, né, sabia o endereço da casa que morava lá na África, né, em alguma região de lá, em alguma tribo de lá, sabia quem foi lá. E aí a gente fica impressionado, fala, nossa, realmente a história que essa pessoa aqui bate. São pessoas que têm 300 anos de diferença. A pessoa que ela está falando que nem é importante, nem tem onde pesquisar sobre ela. E realmente era, né? Ou mesmo, gente, vou até mais além. Hoje nós sabemos que tem crianças índigo, né? É um conceito um pouco mais complexo. Crianças que elas não estão reencarnando porque estão aqui para aprender, elas estão reencarnando porque estão aqui para ensinar. É o famoso efeito Manu, que a teosofia tanto propaga, que antes era extremamente importante, por quê? Porque antes ninguém tinha conhecimento nenhum, os povos eram muito primitivos, então assim, como ninguém entendia nada, o Manu era luz. Hoje o Manu, quando reencarna, ele reencarna em meio de pessoas que já têm noção dessa iluminação. Às vezes precisam só de um guia melhor. Entendem? Então, juntando todos esses fatores, nós temos aí provas mais do que concretas de que essa memória cósmica que nós possuímos, ela existe. Ela não é só possível de ser acessada através da parapsicologia, às vezes ela se manifesta de uma forma que nós conseguimos identificar aqui na Terra, do nosso lado, para estudar assim esse caso do cara a cara. Entendem? Então, gente,
eu vou continuar com esse assunto. Eu parei aqui no segundo ponto de conhecimento, vou passar para o terceiro. Tal como é de praxe, para quem já acompanha o vídeo, eu vou postar esse vídeo aqui primeiro, para ter um pouco mais de memória, um pouco mais de tempo para gravar o outro e conseguir sempre concluir os assuntos, para não gerar dúvidas. E eu já volto com a conclusão dessa pesquisa. Maravilha? Até lá, namastê, e não perde não.